Registro de imóveis, sistemas de registro. Continuando a falar sobre os sistemas de registro, precisamos entender um pouco sobre a evolução da transmissão da propriedade. Para isso, precisamos primeiramente verificar como o direito romano lidava com a transmissão da propriedade, pois é nesse período que remontam os principais conceitos deste instituto jurídico de transmissão da propriedade. E o contrato de compra e venda, que eu coloco aqui entre aspas, que determinava a transmissão da propriedade, em regra, somente transmitia a posse da coisa. Dessa forma, era eminentemente obrigacional. Este contrato de compra e venda não transmitia a propriedade. É semelhante ao contrato de compra e venda no Brasil. Aliás, como veremos mais adiante, o sistema brasileiro é muito parecido ao sistema romano, nesse particular. Dessa forma, para a transmissão da propriedade, haveriam atos a posteriori que efetivamente transmitia a mesma. E teremos, nesse caso, a uso capião ou uso capião e os atos distintos do contrato, diferentes da uso capião. A uso capião utilizada no direito romano era essencialmente a uso capião tabular, que consolida a propriedade de quem tem o título de posse, portanto, o contrato de compra e venda, o contrato obrigacional. Essa era a regra no direito romano e também a regra em outros países. Como podemos perceber, o uso capião tabular ele é diferente do uso capião contratabular, que é movido contra o proprietário titulado, portanto, o proprietário que não figura no título. E como a gente já sabe, essa é a regra no direito brasileiro. Já em relação aos atos distintos do contrato, teremos dois momentos diferentes no direito romano. Um em relação ao direito romano clássico e outro em relação ao direito romano pós-clássico. E aqui nós estamos falando já quando havia a formação do Corpus Iuris Civilis, ou seja, o que seria hoje o nosso Código Civil. Basicamente foi depois da fundação de Constantinopla. E no período do direito romano clássico, nós teremos duas formas de nomenclatura dos bens. Uma nomeando os bens como rei mancipe, que eram os bens de produção, portanto, não estão ligados ao fato de serem bens móveis ou imóveis, mas sim àqueles bens que tinham algum valor econômico. E outra nomenclatura, que era rei nec mancipe, que era utilizada para todos os outros bens. A nomenclatura rei, ela não é muito conhecida, no entanto, é mais conhecida pela forma singular, que é res. Então, nós teremos a res mancipe ou a res nec mancipe. Em relação a rei nec mancipe ou a res nec mancipe, a forma de transmissão da propriedade era a traditio ou a tradição. Ela era essencialmente particular, portanto, não necessitava de publicidade. Já em relação a rei mancipe ou a res mancipe, que está relacionado aos bens de produção ou bens economicamente importantes, e aqui podemos citar como exemplos vários bens, não somente a propriedade ou os bens imóveis, como também bens semoventes e bens móveis, conquanto que o valor econômico fosse significativo. Logo, para a transmissão desses bens, haveria a necessidade de uma maior solenidade. Assim, nós teríamos o ato jurídico chamado de mantipácio e o ato jurídico chamado de in iuris cessio, ou in juris cessio. A mantipácio geralmente era realizada em um mercado ou em um local público, em que se reuniam 5 testemunhas e mais um libripens. Esse libripens era um funcionário público, semelhante ao magistrado. E libripens está relacionado à libra, a balança. Portanto, esse magistrado seria o fiel da balança em relação às testemunhas, ratificando, portanto, a mantipácio e determinando dessa forma a transmissão da propriedade. Já em relação à iuris cessium, ela era realizada no fórum e o interessado simularia uma espécie de reivindicação, sendo, portanto, realizada na presença do juiz. Seria uma espécie de ação reivindicatória. E como podemos perceber, a mantipácio e a in juris cessio, ao contrário da traditio, são atos jurídicos públicos, que dependem, portanto, da intervenção do Estado.
Já no período do direito romano pós-clássico, quando houve a formação do Corpus Iuris Civilis, foram suprimidas as diferenças entre a rei mancipe e a rei nec mancipe, através de uma determinação imperial, tornando obrigatória a traditio, tanto para a res nec mancipe como para a res mancipe, portanto, abarcando praticamente todos os bens. E essa traditio ou tradição, ela poderia se dar de forma efetiva, com a entrega efetiva do bem, de forma simbólica, com a entrega de algum instrumento ou algum documento que simbolizasse essa entrega, ou a traditio ficta, que era por meio de uma cláusula contratual. Entretanto, isso era muito mais comum na Grécia e foi consolidado em Roma no final do período pós-clássico, ou seja, quase no fim do Império Romano. Portanto, podemos apontar que houve uma determinada evolução em relação à forma como era realizada a traditio. Obviamente, essas formas ainda existem nos nossos tempos, mas atualmente a cláusula contratual é a regra no ordenamento jurídico. E é importante prestar atenção ao fato de que, no direito romano, somente a tradição transmitia a propriedade, muito diferente do que temos hoje. Assim, somente o contrato não transmitia a propriedade. Havia a necessidade da conjugação do contrato mais a tradição para a transmissão dessa propriedade. Entretanto, com a queda do Império Romano, que foi destruído pelos povos bárbaros, muito desse conhecimento se perdeu. Essas formas de aquisição da propriedade, de certa maneira, influenciaram o direito contemporâneo, como veremos mais adiante.